Do Cleiton. Saiu. Tu desligou a tua imagem, Cleiton. Agora Agora voltou. Voltou agora? Aham, voltou. agora tá certinho. Certo, então. Então tá. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para quem nos ouve. Boa noite especial para o nosso amigo Cleiton, que está aqui dividindo hoje o espaço com a gente, o espaço virtual do IFComic com a gente. Pessoal, nós vamos dar início a um programa de bate-papo, um programa de entrevista. A gente quer fazer uma coisa bem light para a gente conhecer um pouco mais desse mundo de quadrinistas, de ilustradores das HQs. O nosso primeiro entrevistado vai ser o Cleiton Cardoso. Ele é da cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E eu vou deixar que ele se apresente um pouco mais, tá? E, Cleiton, fica à vontade para falar o que tu achar melhor. Assim, a gente está num ambiente bem light aqui, a ideia é que seja um bate-papo bem interativo. Beleza. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite, né, de conceder essa entrevista, falar a respeito do meu trabalho, ao mesmo tempo em que é importante parabenizar vocês que trabalham nessa área de eventos, né, organizam esse tipo de... É uma atividade assim que é importante para nós, porque senão, se vocês não existissem, o que seria de nós, né? Então, vocês têm que ter tem que haver uma valorização também na parte de vocês, ao qual eu parabenizo, né, pelo trabalho de vocês. E para falar um pouco de mim, né, da minha trajetória artística, vamos dizer assim, eu começaria dizendo que isso já começa cedo, começa já na infância, aquela inclinação para alguma coisa, né? Isso é de uma forma geral, né? Cada um tem digamos assim, uma direção no mundo ao qual ele ele tem um gosto, um apreço por aquilo e desperta algo, né? Na pessoa já cedo, de alguma forma, né? E comigo foi assim, há 7, 8 anos de idade, eu já comecei a me interessar pelos quadrinhos. Então, eu gostava muito de um personagem da época, eu lembro, era o Tarzan, né? Naquela época, esse personagem fazia sucesso. Eu lembro que eu comprava essas revistas, né? Pedia uns trocos para o meu pai e ia lá, comprava o gibi, chegava em casa e, como se diz assim, devorava, né? E eu já tinha uma definição na questão do desenhista que eu gostava mais. Eu lembro que tinha não esqueço até hoje o nome dele, é um americano, né? Um americano, Hans Manning, né? Um desenhista do Tarzan da época, que tinha um traço assim que me agradava. E realmente era o melhor da época, né? Ali ele tinha um traço muito bonito. E eu pegava aqueles desenhos, copiava e copiava, formava pilhas de desenhos, e aquilo ali eu fui assimilando, né? Principalmente a anatomia, já que eu gostava e do gênero super-herói. Porque existem gêneros dentro dos quadrinhos, gênero de animação, desenho animado, né? Que cada um na sua linha é, desenvolve da melhor forma. Por exemplo, o Maurício de Souza, com a Turma da Mônica, é um bom exemplo de um desenho de animação, né, que fez um enorme sucesso, se deu muito bem, né? E cada um segue um gênero. E eu, particularmente, é, sempre gostei desse gênero ligado a super-herói, né? E a partir dali eu vinha desenvolvendo, fui desenvolvendo e tal, até que a gente consegue alcançar um patamar, assim, digamos, ao qual você se autoavalia, né? Em comparativa também com os desenhistas
que são mais profissionais, vamos dizer assim, você começa a fazer uma comparativa e você já começa a perceber uma autoavaliação do teu próprio trabalho. Eu sempre fiz isso. Eu não sempre estudei sozinho, por incrível que pareça. Eu sou um autodidata, como se diz. E então eu tinha os meus desenhistas preferidos da época também, né? Tinha, por exemplo, eu posso citar alguns, o Harold Foster, que é um grande desenhista, para mim foi o pioneiro, né? Lá desde os anos 30, né? Claro que eu não sou dessa época, né? Mas logicamente, mas eu me refiro ao artista, né? Ao talento que esse cara tinha, o Harold Foster, criador do Príncipe Valente. Inclusive, ele, logo no início da carreira, ele também desenhou o Tarzan. E teve outros, Alex Raymond, que criou o Flash Gordon, dotado de um traço assim fenomenal. E a partir desses aí é que foram criando os demais. Né? O John Buscema, por exemplo, que desenhou o Conan. Desculpa, que desenhou o Conan, ele foi um. É, muitos desenhistas pegaram ele como referência, a maioria desses desenhistas atuais de hoje pegaram ele como referência inicial para iniciar para seguir, né, um trabalho até adquirir o traço próprio. Porque é assim que funciona. A gente pega um desenhista ao qual você tem digamos assim, um gosto pelo traço, aprecia, né, o traço desse desenho, isso vai seguir ele e passa a treinar em cima disso, mas com o tempo você começa a fazer teus desenhos por conta própria e você vai perceber que você vai ter um traço característico teu, você não vai conseguir fixar o traço do artista ao qual você estudou, né, inicialmente, porque é normal você ter um mestre, né, no início da carreira para você começar a adquirir o conhecimento básico e tudo mais. E você pode perceber que o desenhista ele tem um traço característico dele, ele adquire com o tempo. Então, é assim que funciona, né? A, a trajetória, digamos assim, dentro dos quadrinhos. E comigo não foi diferente. Apesar de eu ter um determinado período da minha vida ter dado uma pausa nos desenhos, vamos dizer assim, porque eu me envolvi um período da minha vida com futebol, né? Eu me envolvi aquilo ali, eu perdi um pouco. Não vou dizer que perdi tempo. É algo que talvez eu gostava, né? Mas eu nunca deixei totalmente de desenhar, mas eu poderia, claro, se eu não tivesse me envolvido com futebol, eu poderia estar mais, digamos assim, me aprofundado mais rápido, vamos dizer assim, né? Porque o tempo vai passando, né? A idade vai pegando e então você tem que prestar atenção nisso, né? A carreira de um desenhista ela requer de quadrinhos, você precisa desenhar tudo que você vê. É algo assim bem complexo. E eu lembro que foram uns 10 anos ali, pouco mais, que eu me envolvi com futebol e daí deixei mais de lado, né, os desenhos. Mas eu sempre tive também uma profissão em paralelo, porque eu não poderia, né? Eu gostava dos quadrinhos, eu sempre sonhava, eu digo, um dia eu vou desenvolver uma história em quadrinhos, eu quero, vou dar um jeito, eu gostaria de seguir essa profissão, mas no momento, aqui no interior, né, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, bem interior, não tinha, não tinha como eu me dedicar a isso. Eu estudava, né? Nesse sentido, havia uma dedicação, mas algo mais profundo assim, eu tinha que ter uma certa cautela e esperar o momento certo, né,
para isso. E como eu me envolvi com futebol, aquele tempo ali ficou nulo, vamos dizer assim, para os desenhos. E, mas eu voltei a desenhar depois que eu larguei do futebol. Mas o que eu queria dizer é que eu tenho. Agora eu já não tenho uma atuação tão grande nessa profissão, mas eu trabalhava na área de comunicação visual. Eu fazia faixas, placas, painéis, pintura de decorativas, de painéis de aniversário, essas coisas. Sempre tinha uma ligação com desenho, né? Sempre pintava um desenho no meio digamos assim, nessa direção publicitária, né? Que era mais um marketing e propaganda, né? Então era isso que me sustentava. Isso que me sustentava. Mas sempre com o pensamento ligado nos quadrinhos, né? E eu já tinha um pensamento de desenvolver uma história em quadrinhos de um personagem histórico aqui da nossa região, né? Que é o Cepete Araju. Acho que é Jaqueline, né? Não, Gabriela. Ga- Isso, Gabriel. Ga- Isso, Gabriela. Gabriela, você conhece o personagem Cepete Araju, né? Sim. Claro, logicamente, quem não conhece. Então, então eu sempre com esse pensamento, eu vou desenvolver uma história em quadrinhos sobre esse personagem. E daí em 2014, não foi 2004, 2004 eu já comecei a desenvolver algumas páginas. E estudar, claro, primeiramente estudar a fundo a história e busquei também um historiador, que isso é importante, né? Você ter um aval de um historiador, ainda mais numa história assim que realmente aconteceu, né? Tem fatos verídicos ali que se faz encostar nos diários dos padres jesuítas, dos chefes militares da época. Então tem que ter uma cautela, um cuidado com isso. Então eu peguei um parceiro historiador para me ajudar, claro, para fazer a revisão da história, enfim, dar um aval, né? E eu sei que eu desenvolvi essa história, que foi a primeira, de forma independente. Foi lançado em 2016, né? 2016, inclusive, eu vou mostrar aqui a capa, né? Essa é um exemplar que eu tenho aqui, né? Que conta a história do Cepete Araju, capa colorida, preto e branco, enfim. Então, foi lançado em 2016, essa do Cepete Araju. Em 2017, aí eu já peguei um embalo, né? Já peguei um embalo aí, e daí lancei essa aqui, ó. Maboiguaçu, a lenda da cobra grande. É um fato ligado às lendas missioneiras. Uma das lendas, né? A lenda, talvez, considerada a mais curiosa aqui das missões, essa da lenda da Cobra Grande, em visitação ali na cidade de São Miguel, que é próxima de Santo Ângelo. O pessoal chega lá, a primeira coisa que quer saber é dessa lenda, se tal cobra existiu mesmo, isso, aquilo. Então, criou-se toda essa, digamos, essa maneira mística, né, de encarar, né, a, a visitação e já imediatamente ligar com essa lenda. Então eu fiz essa história em quadrinhos, desenvolvi justamente para pelo fato dessa lenda ser tão curiosa assim, né, tão interessante. Então, a partir disso, eu, eu posso dizer que esses dois lançamentos, né, de forma independente, em 2018, aí eu iniciei um outro trabalho. Eu iniciei um outro trabalho que esse eu ainda não concluí. Está um pouco demorado, hein? O, Mabororé, a Batalha de Mabororé. Mas eu defini como Mabororé a Batalha. Eu mudei um pouco o título porque é uma questão mais pessoal, assim, né? Eu acho que a gente não pode. Porque todo mundo lembra assim, a Batalha de Mabororé, a Batalha de Mabororé. Daí eu mudei, eu digo Mabororé, a Batalha, para ficar diferente, né? É contada outra história relacionada às missões,
Só que foi anterior a Sepete Araju. Anterior. Ali foi no início de tudo. Inclusive quando os padres jesuítas, que eram os espanhóis, que desceram para cá para catequizar os índios, né? Eles queriam tornar os índios civilizados, né? Eles consideravam os índios na forma selvagem, então eles, com a companhia de Jesus, para catequizar e tornar eles mais civilizados. Essa era a intenção dos jesuítas. Mas, em contrapartida, os bandeirantes paulistas desciam para cá com outra intenção, né? Com a intenção de buscar a mão de obra escrava. E pegavam, atacavam as reduções e eram bem, digamos assim, agressivos, né? Eles levaram milhares de indígenas guaranis daqui da região para suprir a mão de obra escrava nos engenhos de cana-de-açúcar e café em São Paulo, né? Então, eu estou contando, junto, claro, é um outro historiador esse, né? O do CPE foi o professor Mário Simon, só para citar o nome dele. A lenda também ele deu o aval. Essa é o José Roberto de Oliveira, é um historiador que tá mais atuante agora. Ele faz palestras na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Ele é muito um profundo conhecedor da história. Esse é o que está dando suporte na questão do texto da história, enfim. Então, uma palhinha aí, né, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, né, com relação aos quadrinhos. E nos eventos, não vou dizer finalizar, porque eu sei que vocês vão ter mais perguntas aí, nos eventos que estão todos parados, né, ao qual eu, desde 2016, vinha participando, da Comic Con RS, né, eu só não fui em 2018, mas nas outras eu fui todas, e esse ano não saiu, né? E então participando de eventos pela região, né, levando o meu trabalho e, e também paralelo a isso a gente tem que fazer outro tipo de trabalho também, não é só quadrinhos, você tem que ter uma diversificação também, um leque de opções, vamos dizer assim, né? Quanto maior esse leque, melhor, né? Então eu desenvolvo sketch de pin-ups, que são desenhos de super-heróis, commissions, que se denomina. Eu quero o desenho do Homem-Aranha, daí a gente já desenvolve na hora, lá, nos eventos, né? Então, esse tipo de trabalho que a gente faz também. Ilustrações para capas de livros também eu tenho feito, né? Pintura em tela. Então, a gente, como eu falei, tu tem que abrir o leque de opções e para você poder, vamos dizer assim, pagar as contas, né? Tu já viu. Mas é isso. Se tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração aí, fica bem à vontade, estou à disposição aí. Escuta, Cleiton, bem legal saber dessa tua produção já sempre ligada à história das missões, né? Que também é a história do Rio Grande do Sul, de certa forma, né? Uma história de uma localidade do Rio Grande do Sul. Particularmente, a gente estuda muito no colégio a parte da região das missões, da Companhia de Jesus, dos jesuítas, como isso se dá essa questão da catequização indígena, né? E é bem legal porque isso se torna, de certa forma, um material, já que ele tem um respaldo de um historiador, como tu mesmo disse e ressaltasse, de que isso pode se tornar, inclusive, além de um material de leitura literária, um material de apoio dentro de sala de aula, né, como um material didático, porque muitas vezes é muito difícil tu fazer um aluno ler, falo como professor, fazer um aluno ler um livro sobre determinado assunto que a gente, dentro da escola, dentro dos parâmetros escolares, a gente julga importante, né? Só que, às vezes, com a HQ, a ilustração é uma coisa, o desenho é uma coisa que chama muita atenção das crianças e motiva eles a ler, né? Por onde, normalmente, as pessoas começam a ler também, né? Começam as primeiras leituras, né?
Tu nunca pensou em fazer assim, parcerias com colégios, com instituições de ensino, até para te ajudar na questão da tiragem, que a gente sabe que isso custa caro, né? Hoje em dia, a questão da fazer a tiragem, a impressão das HQs, né? Do Fórmula, né? Então, Sim. tu nunca pensasse em fazer algum tipo de parceria, assim, que tipo de parcerias tu tem em relação a isso? Porque a gente sabe que esse processo todo é muito caro, né? Então, às vezes, do próprio bolso da gente não há condições que cheguem a tempo, né? Não, realmente, é bem como você falou, trata-se de um material didático, né, de cunho educacional, vamos dizer, histórico, né, da nossa região, e que facilita a compreensão justamente por ser em quadrinhos. Então, esse é um dos fatores que me, me deu um ânimo, digamos assim, uma objetividade no sentido de desenvolver um quadrinho relacionado ao CPE Araju, né? Em quadrinhos, por quê? Porque facilita o entendimento do público mais jovem e, de uma forma geral, o público que não gosta muito de ler livros, né? Porque, um livro, pô, é dessa grossura, eu vou ter que ler tudo isso aí. Então, muitas vezes, né, eu gosto de ler livros, né? Livros bons, assim, e tal, a gente escolhe alguns. Mas facilita, né? Porque você já vai ver as narrativas, o diálogo, a história, e com o cenário, com as imagens, né? Então é um outro padrão de leitura, de compreensão, principalmente para o público mais jovem, né? Que ele já se liga mais tem um desenho, tem ilustração, né? E a questão de inserir na, nas escolas, e houve essa aceitação, claro. Aqui as escolas ao redor, na região de Santo Ângelo, é, dentro de Santo Ângelo, em toda a biblioteca de escola municipal foi levado um, alguns exemplares. Eu não me lembro quantos aí, sabe? Mas foi destinado, sim, foi solicitado pela Secretaria da Educação, né? E eles direcionaram para as bibliotecas das escolas, então, esses exemplares do CPET Araju de uma forma especial, né? Então, houve justamente esse fato aconteceu, né? Bem interessante você analisar isso, né? E porque é algo assim que se julga necessário, né? Já que é de cunho histórico, didático, então houve essa valorização, vamos dizer, nesse sentido, né? De inserir nas bibliotecas públicas, né? E até por falar em valorização, esse ano, um ano atípico, né, para todo mundo, é, a Secretaria da Cultura aqui de Santo Ângelo, ou não sei se aí na cidade de vocês, ou deve ter havido os tais editais, né? Editais da cultura deve ter acontecido aí também, porque aconteceu por todo o nosso Rio Grande do Sul aí, Brasil, sei lá como é que foi, Brasil afora aí, né, fora do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, mas eu sei que no Rio Grande do Sul houve e está havendo ainda muitos editais, né, de, pela lei da cultura Aldir Blanc, eu acho que tu já ouviu falar, né? Então isso aí veio a nos ajudar também a valorizar a gente que trabalha com a arte, né? Nós, artistas, vamos dizer assim. E, inclusive, eu fui contemplado no edital de premiação, né? Também, ao qual fiquei muito feliz, logicamente, né? Não podia ser diferente, né? Por todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2016, né? Eu tive que fazer digamos assim, ó, comprovar isso, né? Porque até então eu ia nos eventos, mas nem todos os eventos eram noticiados
na mídia aqui em Santo Ângelo. Não era no noticiários. Algum que outro, da Comic Con, acho que dois da Comic Con foram noticiados, saiu nos jornais. Mas os demais não, né? Daí eu comprovei através das fotos. E, e tudo isso foi comprovado, e eles chegaram à conclusão de que eu mereceria, né, esse prêmio. Então, eu fiquei muito contente com isso, logicamente, né? E a gente se sente valorizado, né? Isso que é importante e com ânimo para seguir adiante, né? Tocar, trazer mais novidades Sim. e isso é importante também, né? Sim, aliás, parabéns pela premiação, né? Não podemos deixar de ressaltar. Ah, Ah, obrigado. uma outra pergunta assim que nos questiona, assim que nos faz pensar, acho que a Gabi também, enfim, se põe nesse lugar. O que te fez mudar assim da área de comunicação visual para a área dos quadrinhos, assim? É claro que tem a questão da paixão, né? Do gosto, daquilo que a gente de fato gosta de fazer, né? Mas assim, tu tem inspiração direta, tu me falasse agora há pouco do Harold, me faltou o nome do homem. Harold Foster. Harold Harold Foster Foster, isso, do Harold Foster. é Que o outros, que outros nomes, assim, de quadrinistas famosos, assim, te ajudaram? Porque eu sempre tive a impressão, né, a minha área não é uma área que atrai muita fama, né, mas de que a gente sempre tem, quando a gente parte para desenvolver aquilo que a gente gosta, a gente sempre se inspira em pessoas que nos fazem admirar o trabalho, que a gente admira o trabalho delas e ao mesmo tempo nos ajuda a seguir em frente, né? Quem são essas pessoas para ti, enquanto e- quadrinista? exatamente, a gente tem que buscar aquele que a gente inicialmente vai considerar como um mestre, né? Como um mestre. É o mestre que você vai, ele vai te ensinar ou você vai estudar o trabalho dele de alguma forma. Hoje com a tecnologia, né, da internet, você consegue esses meios de obter trabalhos de qualquer artista, né? Então tem essa facilidade. O Harold Foster, eu cito ele como um pioneiro, entendeu? É um pioneiro porque ele foi o que deu o pontapé inicial, vamos dizer assim, na questão de despontar como um grande desenhista, né? Ele até hoje, ele inclusive saiu uma revista que eu inclusive tentei fazer a coleção, mas é uma coleção muito cara, entendeu? É um encadernado capa dura, custa em torno de R$ 60 cada fascículo e vem de 15 em 15 dias. E a gente tem outras despesas, eu não consegui fazer a coleção. Eu acho que eu tenho uns 15 números aí, daí depois parei. Mas então até hoje, né, esse Harold Foster tá na mídia, tá em ascensão, né? Tanto é que foi reproduzido esses exemplares aí daquela época, né? E tu já imaginou, né? Lá dos anos 30, 40, 50 que ele atuou e com um desenho assim que até hoje é admirável. É admirável o traço dele. Alex Raymond também, como falei, do Flash Gordon. O Alex Raymond, o problema é que ele teve uma morte prematura, né? Ele tinha 37 anos quando sofreu um acidente de automóvel, né? E ele era um artista promissor também da época. E a seguir tem o John Buscema, né? O John Buscema, esse sim, o que que acontece? Ele estudou em cima do Harold Foster, do Alex Raymond, uniu esses dois mestres aí e fez o traço dele, mais aprimorado ainda na questão anatômica. Tanto é que o Conan fez um enorme sucesso, faz até hoje, né? Então ele colocou uma forma dinâmica em questões anatômicas no Conan que é impressionante também. Ele é considerado o Miguel Ângelo das histórias em quadrinhos pelo fato de ser tão perfeccionista na questão anatômica, né? Então, esse John Buscema é o carro-chefe dos artistas
até hoje, né? Ele, muitos se baseiam inicialmente nele pela questão da anatomia que ele domina de uma forma precisa, e isso é fundamental na formação de um desenhista, né? Você ter um domínio anatômico, me referindo a gênero super-herói, né? Eu estou falando da minha concepção, né? E, como já disse, que tem os outros gêneros mais caricatos, gêneros de, de estilos os mais diversos, né? Hoje em dia você pode perceber, né? Esses estilos mais caricatos, né? Que fazem sucesso também, né? Então, porque também, por um outro lado, você tem que a questão dos quadrinhos um fator importante e considerado mais importante não é tão somente um acabamento preciso, um desenho bem acabado, vamos dizer assim. O desenho em si ele chama atenção, mas o mais importante é a narrativa, né? Uma boa narrativa é que faz a diferença de uma boa história em quadrinhos, né? Então, só para falar algo mais relacionado, fugindo um pouco da tua pergunta, né? Mas que você me perguntou com relação as referências que eu tive. Mas eu posso definir assim que eu também tenho como base o John Buscema, né, como artista referencial principal, né? E Cleiton, deixa eu aproveitar e te perguntar, já que a gente tá nessa linha, e a respeito das HQs da Marvel, da DC, os filmes, elas tiveram alguma influência na tua vida? Ou em algum momento tu chegou a se inspirar nessa questão dos heróis? Como é que foi, assim, nesse mundo, assim, da Marvel e da DC, que normalmente é onde as pessoas começam, né, a ler, principalmente? Exatamente, boa pergunta. No tempo do colégio, eu já também não era só o Tarzan, né? Foi bom tu fazer essa pergunta porque eu tinha outros gostos, vamos dizer assim, pelos personagens da Marvel, principalmente daquela época. Eu lembro que nos anos 70, eu estava no ginásio, deveria ter uns 13, 14 anos. É, tinha uma editora, a editora Block daquela época. Ela reproduziu algumas histórias dos anos 60, 50 e 60, dos personagens da Marvel num formatinho e, e, e colorida. Eram, inclusive são revistas valiosas hoje, colecionadores procuram essas revistas tão, porque colecionador sabe como é que é, né? Ele conhece a matéria. Então, personagens, o Thor, Homem de Ferro, Namor, o Príncipe Submarino, Capitão América, Homem-Aranha, e vinha toda uma coleção, essas coleções desses personagens daquela época, ao qual eu buscava adquirir também, né? Então, para te responder a pergunta, eu coloco dessa forma, Gabriela. E essas revistinhas influenciaram também agora. Foi bom tu me perguntar isso, porque eu não ia nem lembrar. Né? Por isso que é importante, né? A gente estar nessa interatividade de. Então isso já naquela época, e antes disso, quando eu era menorzinho, já dava aqueles filmezinho preto e branco na televisão. Bom, você é bem mais nova, né, Gabriela? Né? Mas eu tô te contando, né, a trajetória. E então já tinha esses personagens da Marvel que já faziam sucesso. E tu vê, fazem sucesso até hoje. Só que a tecnologia, né, ela vai ficando cada vez mais ajustada de uma forma assim que hoje você assiste um filme de um super-herói aí, os Vingadores, vamos dizer assim, você vê aquele realismo, Superman também, Batman, né? É de uma grandeza assim de detalhes
e que é incrível. Por quê? Porque a tecnologia, né? A tecnologia favorece isso, né? Então hoje já são outros tempos, né? E, e a questão dos super-heróis, até o uniforme vai mudando, né? Porque é necessário, senão você tudo tem que sofrer transformação, né? Claro, sempre buscando melhorias, né? Mas filmes, claro, eu gosto dos filmes, eu assisto filmes de super-heróis, eu não perco nenhum, né? Tô sempre em cima. Apesar de eu estar desenvolvendo histórias relacionadas com a nossa cultura aqui, né? Bem que eu gostaria de uma hora dessa ter uma oportunidade de. Bom, imagina, né? Mas quem sabe uma hora dessa eu mando algumas páginas de teste aí para algum editor aí, né? Tudo é possível, né? Então, a gente sempre sonha com alguma coisa, mas é necessário muito empenho, né? Você precisa estar muito bem aprofundado, porque a concorrência também é muito grande, né? Nessa seara aí dos quadrinhos. Existem muitos desenhistas bons, né? Brasileiros que desenham para Marvel, né? Para DC Comics também. Para Marvel eu citaria o Mike Deodato Jr., né? Um brasileiro que faz um enorme sucesso até hoje. É um cara que se deu muito bem, né? Lógico, trabalhar para Marvel. E a DC Comics eu definiria o Ivan Reis, né? Que é então esses dois grandes desenhistas na minha concepção aí que eu colocaria, né? Claro que tem outros bons aí, tem cada um com o seu gênero e o seu traço, né, característico. Então, acho que deu para responder, né? Não, tá bom, tá bom. Não, a ideia é essa, que tu possa responder à medida que tu ache que tá bom, assim, ninguém tá, não estamos em questionários ou coisa do tipo, assim. Mas, assim, dando já uma linha para encerrar, quanto tempo tu tem de profissão, assim, já? Em Na, anos? na questão dos quadrinhos, é desde 2004 que eu me dediquei assim de uma forma assim que eu projetei um profissionalismo nisso aí, né? Sim. Levando mais a sério. Mas claro que eu sempre trouxe e venho trazendo ainda até hoje, em paralelo, alguns trabalhos na área da comunicação visual ainda que eu ainda faço. Eu ainda faço. Eu tenho uma máquina de plotter que corta os adesivos, que hoje não, a gente não pinta, mas naquele tempo a gente pintava os letreiros, vamos dizer assim. Hoje a tecnologia é outra, né? Impressão digital, é plotter de recorte. Eu tenho um plotter de recorte. Inclusive, hoje eu entreguei umas plaquinhas aí que me pediram, daí eu faço na máquina aqui. Então eu ainda faço isso, né? Mas só para quem já me conhece e me procura. Porque claro, dentro do meu tempo disponível, né? Porque eu estou me dedicando mais às minhas HQs agora, que eu estou com, com duas HQs em andamento aí para concluir, né? Essa de uma Bororé Batalha, e uma outra que é um. Eu esqueci de falar até dessa outra, que é o Combate na Lagoa da Mortandade. É um episódio que aconteceu na Revolução de 23 aqui na região. Aquela revolução que deu em 1923. É relacionado àquilo. Inclusive, eu tenho um parceiro que está me ajudando também nessa outra. Mas é uma HQ mais curta, vamos dizer assim. Não é de tantas páginas, né? E eu tô fazendo essas duas em paralelo. Então, eu ainda faço alguma coisa. Dentro de um tempo assim, acho que eu consigo fazer. Vou e faço, né? Então tem que levar assim, né? É, porque é importante a gente ter opções assim de sobrevivência. Vamos Sim, dizer, né? sim, claro. Mas claro que a minha paixão é quadrinhos, eu vou.
Eu tô me dedicando de uma forma bem mais grandiosa, vamos dizer assim, mais afinco, né? Incisiva. Afinco. Mais afinco nas questões dos quadrinhos e ilustrações. Sim. Então, 16 anos, né? Se eu sou meio ruim de matemática, me corrijam qualquer coisa, mas já são 16 anos de profissão dentro dos quadrinhos, né? Dedicação única, digamos assim, dentro dos Ex- quadrinhos. Exatamente, desde 16 anos, isso mesmo. É quando eu comecei a primeira página do CPE, né? Então eu comecei em 2004 e lancei em 2016. Olha como demorou um bom tempo, né? Porque eu vinha levando em paralelo e quando vê, passava ano, entrava ano, passava ano e o tempo voa, né? E eu ia fazendo, porque o quadrinho, uma página assim, não é assim tão rápido de se fazer. Uma página, você pode fazer uma página de quadrinhos. Inclusive, eu tenho uma página aqui, eu quero mostrar para vocês essa página eu estou fazendo hoje. Essa aqui é uma da página. Interessante, material de produção. Tu Tá aproxima aqui, um pouquinho mais próximo da câmera, Clayton, para a gente poder ver, Clayton. Olha só como é que é. essa é uma página que está mais no lápis, né? É a Sim. página. É a Desenha página. primeiro no lápis e depois passa para o computador? Não, eu desenho no lápis e dou a arte final aqui. Aqui tem um quadrinho que eu já dei a arte final, que tu percebeu, ele está mais escuro, está mais pretinho, né? Aqui, por exemplo, aqui eu já dei a arte final. Claro, faltam alguns detalhes aqui ainda, né? E aqui está no lápis ainda. É o nanquim, a arte final é quando se passa o nanquim. O processo no computador é, é para você colocar os balões de diálogo, a narrativa e os balões de diálogo. Aí no computador. Você vai escanear essa página depois de pronta, escanear em alta resolução, jogar para o programa e ali você vai inserir os balõezinhos de diálogo, as narrativas, o letreiramento que se chama, né? Então, já que essa página estava aqui na minha frente, eu digo, vamos aproveitar, né? Então, claro, Mas aqui pode tudo, não se preocupa. Só deixa eu fazer uma pergunta que eu sou leiga e fui curiosa. Na questão ali, tu desenhou a página, tu já tem um esboço do texto que tu vai encaixar? Ou tu só tem um roteiro na cabeça e conforme o que tu for desenhando, tu vai montar as falas depois? excelente pergunta, Gabriela. Você está bem nas perguntas, hein? Meus parabéns. Perguntas bem objetivas. É importante essa tua pergunta. Não, é o seguinte, eu formalizo todo um esquema inicial, entendeu? Inclusive, eu monto, deixa eu ver onde é que está aqui a revistinha. Eu monto, deixa eu ver, tá aqui, achei. Olha só aqui, ó. Esse é um rascunhão, ó. É um, é um esboço que eu faço, Bem olha, mais já. próximo da tela para a gente poder enxergar que a câmera não pega bem de longe. Ó, é assim, é um esboço bem rústico, bem tosco, entendeu? Bem tosco, é onde eu Bem coloco inicial. os balões de diálogo, as conversações, tudo. E a partir disso eu vou passando para a página oficial, dando a arte final e os demais processos adiante. Então, essa é a resposta para Gabriela. É através disso aqui que eu me baseio. Tem que ter algo que você possa se guiar, né? Você não pode ir fazendo ao léu, né? Digamos, vamos fazer assim, vai indo, vai acontecendo. Não, tem que ter toda uma organização, uma projeção, né? Para que você consiga desenvolver as páginas com tranquilidade e segurança, né? Também, né? Senão, daqui a pouco você pode se equivocar em uma página se você fizer dessa forma aleatória aí, no improviso, vamos dizer, né? Aí já tem que ter um cuidado. Mas é isso aí. É planejamento, né? Esse é o Mas, processo. a gente está com o adiantar da hora um pouco extenso já, Cleiton, porque a gente depois, enfim, tem os recortes, tem um tempo para encaixar no YouTube. Aí, para a gente finalizar, eu queria que tu falasse um pouquinho das tuas redes sociais, onde é que a gente pode comprar as tuas HQs, como é que faz para entrar em contato contigo.
se a gente quiser chamar para, se alguém que nos assiste quiser te chamar para algum evento futuramente, a coisa para normalizar, né? Então, Sim, sim. como é que faz? Como é que a gente faz para entrar em contato contigo? Lembrando, gente, que qualquer contato que ele disser aqui vai estar na descrição desse vídeo, tá? Eu vou te passar a seguir, Rafael. Mas tem o Instagram, o Facebook e por e-mail também, né? Até mesmo pelo WhatsApp, né? Hoje em dia tem opções, né? Tem mais opções de contato, né? Tem essa facilidade. Mas a gente pode deixar aí a seguir na descrição, eu te passo isso, né? Daqui a pouco, esses dados, e você insere na descrição, e aí o pessoal fica, né? Eu fico à disposição aí também para esse contato, né? Com o pessoal que se interessar ou quiser um contato direto comigo, né? Fico à disposição. Tá bem. Então, Gabi, tu tem mais alguma pergunta para fazer? Não, já sanou minha dúvida, que eu tava muito curiosa pra saber como é que ia desenhando, porque eu não sei, né? Nunca, nunca Eu desenhei também na não, né? vida, entendeu? Tipo, eu fiquei. Aí eu vi a página e disse, nossa, será que vai ir desenhando direto assim ou não vai? Na Mas cara e na eu. coragem. É, na cara, porque tem gente, né? Eu não consigo desenhar na cara, na coragem. Mas aí eu entendi agora, tem esse briefing, né, pra gente conseguir se localizar, como se a gente fosse montar uma história mesmo, né? Uma peça de teatro, alguma coisa. Exatamente, tem que ter um script, um rascunho, algo assim, um esboço inicial, bem tosco como esse aqui que você observou, mas que serve como base, como base inicial para você ficar mais tranquilo no momento que você está desenvolvendo as páginas. Né? Até pra não fugir da história também, né? Que às vezes tu vai no embalo e não tem algo para se basear e acaba fugindo dessa questão do tema mesmo, né? Não do tema, mas eu digo talvez a linha de raciocínio. Exatamente, claro, porque de um dia para o outro, daqui a pouco você fica um dia sem trabalhar na página, você vai ter que recordar, né, as questões da história ali, você já está ali, tudo prontinho, né, no esboço, no rascunho, vamos dizer assim, né? Então fica melhor, é uma maneira organizada, né, de desenvolver, né? Eu faço dessa forma. Eu acho que tem muitos artistas que desenvolvem esse processo também dessa Sim. maneira. Mas então tá, Cleiton, infelizmente a gente vai ter que encerrar pela questão de tempo da entrevista, né? A gente tem um tempo para cumprir, né? Eu queria agradecer a tua presença em nome do evento, a tua disponibilidade em colaborar com a gente, em conversar um pouco com a gente, mostrar como é que funciona o trabalho, que para quem nos assiste muitas vezes acha muito legal o trabalho das HQs, mas não tem nem ideia de como isso começa, né? De como sociedade, como a gente se inspira, a questão de traço, como tu falou, como esse traço acaba sendo uma digital, digamos assim, de cada artista, né? A gente queria te agradecer, um forte abraço virtual aí. Não sei se tu quiser deixar mais alguma consideração, esse é o momento para a gente poder ir encerrando. Eu é que agradeço, né, Rafael, a Gabriela, né? É sempre um prazer, né, a gente atender vocês que trabalham nessa área aí, né? E a gente sempre fica à disposição, viu, Tia? E mais uma vez eu parabenizo vocês, né, pelo trabalho de vocês que é importante, né? Porque precisa ter essa sincronia, né, em prol de um evento, né? Tem que ter os organizadores, tem que ter toda uma questão assim de organização por trás de tudo aquilo que pode se considerar, no caso aqui, os eventos, que é o que a gente trabalha e vocês trabalham nisso e a gente participa, né? Então, essa interatividade aí é importante, né? Com certeza. Então, vocês também estão de parabéns por se organizarem dessa forma, né? Buscando entrevistas com os artistas para buscando maiores informações. Essa interatividade é importante. Então, vocês estão de parabéns também. E eu agradeço aí a oportunidade, né? Um grande abraço para você, Rafael. Outro abraço para ti, Gabriela.
E até uma próxima. Então tá, a gente que sente lisonjeado pela tua presença. Pessoal que nos assiste, esse foi o primeiro episódio do nosso bate-papo do IFComic. Se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho, tá? E sigam o Clayton nas redes sociais abaixo. Entrem em contato com ele que eu garanto que ele vai ficar bem feliz. Era isso. O meu boa noite e muito obrigado.